Lucas 20:38 Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para Ele todos vivem. Comentários Otávio Rosa. A morte para muitos significa o fim, para alguns religiosos a possibilidade de renascer num plano melhor do que o atual, e outros a entrada no paraíso. Mas para o cristão que crê em Cristo Jesus, o que simboliza a morte? Para o apóstolo Paulo, estar vivo era lucro e morrer era Cristo. Contido o que vemos na cristandade. Cristãos que acreditam ter vida fora de Cristo, por causa de doutrinas erradas, ensinadas por templo religioso que se diz cristão. Outros que pregam vida nessa vida, regado a prosperidade e conquistas materiais, quando na verdade o cristão genuíno deve se viver uma vida dedicado a Cristo Jesus. Entenda, não estamos falando para se tornar um religioso fanático que vive dedicado ao templo religioso no qual faz parte. Entretanto, uma vida com Cristo se baseia na leitura da palavra, nos estudos e nas análises da vida do próprio Cristo, pois sem Cristo sou justificado perante Deus para a remissão de pecados. A minha vida tem que ser igual a dele. Cristo não temia a morte, ora os seus seguidores também não pode temer, muito menos acredita que conquistas matérias simboliza a vida com Cristo. Tal pensamento reflete o que o nosso irmão Judas Iscariotes, assim como os judeus, ainda acreditam que a vinda gloriosa do Messias representa um poder político-econômico dominador em toda a terra. Lamentavelmente, esse líder religioso político que os judeus aguardam já chegou e implantou sua filosofia e domínio em toda a terra. Basta analisar a história da humanidade. Que força surgiu antes do nascimento de Jesus, que unificado com a religião foi responsável pela sua morte, que ao saber da sua ressurreição tratou de inserir mentiras acerca do assusto, que posteriormente se fundiu às doutrinas ensinadas por Cristo, mas contudo vem distorcendo dia após dia. Basta analisarmos os fatos e entenderemos o livro de Apocalipse. Se como discípulo de Cristo não desejarmos viver a vida na qual nesse plano terrestre ele viveu, como esperarmos ser por ele recebido na sua glória? Acaso somos melhores do que o próprio Jesus ou um dos seus apóstolos? Cristo não enriqueceu às custas da fé de ninguém que ia ter com ele. Aliás, a Bíblia não traz com clareza sobre a arrecadação por parte do Senhor. O que sabemos que Judas Iscariotes era o tesoureiro. Ora, podemos deduzir que dinheiro entrava. Todavia o Senhor não cobrava dízimos ou ofertas pelos milagres operados. Somente em um caso da cura de uma pessoa que o Senhor lhe ordenou que fosse à sinagoga e oferecesse ali a oferta determinada na lei. Morrer para o mundo é se entregar por completo a Cristo Jesus, abnegando nossos desejos para fazer a vontade de Cristo. Pois todos aqueles que creem e permanecer até o fim da sua vida nos ensinamentos de Cristo, ainda que morra, viverá na sua vida e por toda a eternidade adorará o Senhor Deus, Yahweh. Por isso que Deus é um Deus de vivos e não de mortos, porque aqueles que por Cristo for salvo receberão um novo corpo parecido com o de Cristo Jesus para na sua glória viver por toda a eternidade. Quantos os que pregam vida nessa vida, a sua glória já está sendo dada por meio dos anseios do seu coração. Por isso que deveremos encontrar templos cristãos ensinando por meio de sacrifícios, alcançar as promessas de Deus para nossa vida, pois esses não foram de Cristo Jesus, antes se apropriaram da palavras para ensinar heresia e difamar o Evangelho. Se buscamos os noticiários, veremos que esses representantes religiosos ajuntaram para si grandes fortunas e vivem enrolados em polêmicas vazias que acabam afastando as pessoas de ter uma experiência única e verdadeira com Cristo. São discípulos de Judas Iscariotes que são capazes de trair o Senhor Jesus para ter recompensas financeiras. Todavia, aqueles que de fato creem em Cristo Jesus abrem mão do seu eu, para que assim Cristo por meio dele possa pregar o seu Evangelho. A semente para germinar precisa morrer, morrendo gera frutos e esses frutos dão testemunho da qualidade da semente plantada, que posteriormente são testemunha do seu agricultor, Jesus Cristo. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá, pois Yahweh nunca os enxergará como morto, pois quem de fato está morto são os que não praticam a sua vontade, e vontade de Deus está em Cristo Jesus, seu Filho crucificado no madeiro em favor incondicional por toda a humanidade que assim o deseja, sendo a aliança perfeita e eterna entre Yahweh e o. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie.
Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.